Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula de revisão. Conosco está a professora Anabela. Olá, professora. Oi, saudações, sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão, nossa última aula. Então aproveitem durante a aula para tirar todas as dúvidas que você ainda tem sobre pesquisa e prática profissional. Exatamente. Então, nós queremos, parabenizar a professora Zílpora, que tem feito um acompanhamento aí com os seus estudantes de um modo muito particular. A professora Isa também, que mandou algumas dúvidas sobre o projeto de pesquisa. E a gente vai, até o final da semana tentar mandar esse material para ela, professora, de projeto de pesquisa, que ela ficou interessada na questão de apresentação dos trabalhos, como é que faz com o banner, se tem que fazer um projeto de pesquisa, se não tem. A gente recomenda que faça, O ideal é que todo banner, todo artigo, toda produção científica, ela decorre de uma pesquisa. Então, o ideal é você fazer o projeto de pesquisa. Exatamente. Mas para essa aula de hoje, nós temos então aqui os conteúdos que nós vamos reforçar para que você faça uma excelente avaliação. O nosso conteúdo para essa aula de hoje está aqui para você, olha só. Nós temos aqui conhecimento científico, prática profissional. Aí nós vamos falar dentro da prática profissional de visita técnica, estágio, projeto de pesquisa, gênero de comunicação científica, que é o nosso banner ou pôster, que nós já citamos aí a contribuição da professora Isa. Como objetivos dessa aula, nós temos reconhecer a importância do conhecimento científico para o campo da pesquisa, identificar o banner ou pôster como gênero de comunicação científica, explicar a prática profissional por meio de visita técnica, estágio e projeto de pesquisa. Então, nós queremos relembrar conteúdos, dos capítulos anteriores. Então, nós ficamos com vocês aqui, essa é a nossa 5ª semana, e a gente vai, então, ver agora sobre os tipos de conhecimento, não é, professora? Vamos falar sobre esses tipos de conhecimento? Vocês se lembram dos tipos de conhecimento, Nós tínhamos 4 tipos de conhecimento básico. O conhecimento religioso ou teológico, baseado em crenças. Então, geralmente, uma crença religiosa. O filosófico, relativo às inquietações humanas. Então, de onde vim, para onde vou... por que o mundo é assim? Quem que eu sou? Quem que eu sou? São essas divagações. O conhecimento popular ou senso comum, que é o modo de pensar da maioria das pessoas. Geralmente, esses 3 conhecimentos, o religioso, o filosófico e o popular, são transmitidos cultural e historicamente, passa de uma geração para outra, e geralmente eles são verdades absolutas. E o conhecimento científico, que é verificável. Ele é verificável porque ele é baseado em um método científico que comprova fenômenos reais. E ele é produzido por meio de pesquisa. Por isso que ele é verificável, porque você testa esse conhecimento. Então, esse não é produzido de geração para geração. É interessante notar nessa apresentação nossa, professora, que aqui nós colocamos alguns ícones, alguns desenhos. E a gente... percebe, ou pelo menos gostaria que essa relação com o desenho e a definição, tivesse uma certa coerência. Mas aí a gente observa, por exemplo, no primeiro tipo de conhecimento, a questão das igrejas, que geralmente a gente, de uma forma geral, sempre associa, sempre faz essa... E aí todas as tradições religiosas, Então, todas as tradições religiosas, seja, do misticismo até o cristianismo, todos eles fazem parte do conhecimento religioso. Por isso que foi colocada a igreja ali como um símbolo. Mas todas as tradições têm esse mesmo conceito de conhecimento religioso, que é aquele baseado no transcendente, aquele baseado na crença. Por que ele é absoluto? Ele é absoluto porque a gente não duvida, a gente não questiona.
Eu creio em Deus e para mim isso é verdade, né? Deus existe. Ou eu creio, né? Em algum outro, eu creio na energia, creio, né? Então temos diversas crenças e essas crenças são inquestionáveis. Também é interessante notar que nenhum desses tipos de conhecimento é mais que outro, né? Eu posso dizer assim, não, para mim o mais importante é o religioso, né? Então, para mim o mais importante é o filosófico. O filosófico é o que vale. Todos eles têm, cada um, a sua especificidade e todos eles são importantes em suas medidas. Então, para a minha constituição como ser humano, eu preciso de todos esses conhecimentos. Mas quando eu vou para a academia, para a escola, né, estudar, eu vou produzir o conhecimento científico. Nas minhas outras partes de mim mesmo, eu tenho os meus outros conhecimentos, o religioso, o filosófico e o senso comum. Eles constituem a nossa existência. Muito ótimo, né? Como diria o personagem do Jô Soares, é ótimo, né? Melhor do que bom, melhor do que ótimo. E agora a gente vai falar então sobre essa questão que nos interessa, que foi o que a professora citou, relacionado à pesquisa. Então, o conhecimento científico, ele é, né, parte dos princípios da observação e análise dos fatos reais para comprová-los ou verificá-los com base em um método científico, né? Então, para a pesquisa científica, o conhecimento científico ele é relevante, ele é primordial. Por quê? Porque ele é baseado em um método, ele vai observar, analisar, comprovar, verificar, mas todos os tipos que nós estudamos são aqueles constituintes do eu, né, enquanto pesquisador. E também são necessários na pesquisa. A gente utiliza, né, esses conhecimentos também. Quais são, então, os princípios do conhecimento científico? Olha só, eu tenho a observação, a análise, a descrição, a comparação e a síntese. Os princípios são aqueles basilares, ou seja, são situações ou elementos que vão nortear a construção do conhecimento científico. Por isso que a gente coloca aí a observação, né, que nós falamos de nós usarmos os sentidos para poder fazer esse procedimento, que é observar, né, perceber. Você tem ainda a análise, que é um processo de decupação, né, que você vai fazer todo um tratamento, a descrição, que é algo que você vai detalhar, a comparação, que você tenta, né, fazer essa verificação, e a síntese de tudo aquilo que você pôde realizar. Então, de que formas podemos construir o conhecimento científico? De que formas? Primeiro, como nós colocamos aí, observando. A observação, ela é um princípio fundamental e nós podemos realizar esse procedimento, essa observação, por meio da visita técnica, que é uma atividade de observação. Então, nesse momento, né, eu vou a estabelecimentos específicos para ter o quê? Uma visão geral da futura profissão. Quando a gente fala, né, professora, que a gente vai observar, então eu quero dizer que eu vou o quê? Que eu vou manipular, que eu vou mexer, que eu vou simular, que eu vou fazer, que eu vou construir, que eu vou trabalhar. Não, né? A observação significa que você está apenas olhando, que você está como alguém que não participa efetivamente do processo. Então, você olha de fora, você consegue ver o processo, mas você não participa do processo, você não faz nada no processo, né? Ah, mas e se eu fizer uma pergunta? Eu fiz alguma coisa? A pergunta ou tirar uma dúvida durante a visita faz parte do processo da visita, mas você não pratica nenhuma das ações da visita. Então, se você vai visitar, igual nós vimos durante a nossa aula, né, uma cooperativa que trata, né, os enlatados, os peixes, né, que faz a limpeza dos alimentos para a escola, você não vai fazer a limpeza, você não vai atuar ali no setor em que empacota os instrumentos ou os alimentos.
Então, essas atuações da prática é que você não vai fazer, mas você vai andar pelo estabelecimento, você vai fazer perguntas, você vai tirar dúvida, você vai ver como que acontece, mas você não exercita nenhuma das funções típicas daquele estabelecimento. Então, continuando aí, vamos ver aí só o reforço da observação. Olha só. Observando, né, a visita técnica, a gente tem aí, só para reforçar. O outro item é vivenciando, tá? Então, por meio de quê? Por meio do estágio supervisionado, que é ato educativo, supervisionado, né? Eu preciso de alguém para me assessorar, para me auxiliar, desenvolvido no ambiente de trabalho. Então, ele é um ambiente real, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação profissional. Então, primeiro, observando, segundo, vivenciando. E nós temos aqui uma caracterização, né, um infográfico, que é um elemento aí visual para vocês, de como é que nós caracterizamos ou como é que esse estágio profissional supervisionado, ele se caracteriza. Então, aqui nós temos, olha, um ambiente formal, tá? Situações reais, viu? Não tem nada simulado, é real. E as relações interinstitucionais. E interseccionando tudo isso, né, que é aquela região onde todos se conversam, nós temos a teoria e a prática. Então, o estágio profissional supervisionado é essa interseção de todos esses elementos. Então, eu tenho um ambiente formal, situações reais e relações interinstitucionais. Diferente da visita técnica, como a professora explicou, no estágio, sim, eu tenho que botar a mão na massa, né? Eu tenho que fazer, tenho que executar de acordo com o meu curso, com a minha área de formação. Então, se é para eu realizar pesquisa em cooperativa, eu tenho que saber quais são os instrumentos que eu vou utilizar, se eu vou utilizar questionário, se eu vou utilizar formulário, se vai ser uma entrevista, né? Se for para lidar com gestão, né, dos processos cooperativos, eu também preciso saber como é que funciona, quais são os procedimentos, né, quais são os materiais que podem ser utilizados, e isso eu consigo fazer no estágio, que me dá essa oportunidade de realizar, ou seja, de fazer, aprender fazendo, tá? Então, primeiro, observando, segundo, vivenciando, que é a questão do estágio profissional supervisionado. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aí nessas construções do conhecimento científico e da prática profissional. Investigando, né? Então, aqui nós temos os projetos de pesquisa. Como é que é, então, professora, um projeto de pesquisa? Bom, um projeto de pesquisa, ele é um empreendimento científico sobre determinada problemática, objetivando explorar, descrever, analisar e ou apresentar soluções. Então, você faz um projeto, você estabelece o problema, né, por isso que é problemática, estabelece o problema da sua pesquisa, que lembrem, é aquela pergunta, né, que você tem a respeito de um determinado assunto, como desenvolver uma cooperativa de crédito no meu município, como organizar os produtores rurais da linha 7 em torno de uma cooperativa de piscicultura. Então, como divulgar, né? Como divulgar a minha cooperativa de arroz na região. Então, todas essas perguntas, elas geram esse problema, são perguntas. Então, para você responder esse problema, você vai precisar desdobrar-se em uma atividade de exploração, uma atividade de descrição, para você conhecer como realizar esse processo. Para isso, você vai ter que pesquisar, tanto, né, como a gente usa hoje, tanto na internet como a sua realidade local, conversando com outras pessoas, conversando com um técnico na área, né, um técnico de cooperativismo. Então, todos esses elementos fazem parte do projeto. Você vai definir os seus objetivos e o seu problema, e a sua pesquisa vai andar
com base nesse problema. Ela vai buscar resolver esse problema, trazendo respostas que você possam ser positivas ou possam ser negativas. Positiva ou negativa não tem problema. Vamos supor, de repente você pensou que para você divulgar a sua cooperativa de arroz, você teria que fazer panfletos. E você pesquisando isso, você identificou que na verdade os panfletos não eram alternativa viável, porque as pessoas pegavam, amassavam e jogavam fora. Era melhor se você fosse de porta em porta, né? As pessoas falavam, eu gostaria mais é que chegasse na minha casa aqui e avisasse, olha, como é que é a cooperativa de arroz, como que eu posso trabalhar. Então, a positiva ou negativa resposta, ela independe. O que depende é que você tem que trazer uma resposta para o seu projeto de pesquisa. Então, nós vimos que a construção do conhecimento científico, ela pode se dar de 3 formas: observando, vivenciando e investigando. Então, eu posso utilizar a visita técnica como esse processo de observação. Eu posso utilizar o estágio profissional supervisionado como o item que eu vou vivenciar. E eu posso, por meio de um projeto de pesquisa, também investigar. Essas são as 3 formas que nós apontamos como maneiras de construção do conhecimento científico. Então, já que a gente chegou no conhecimento científico, na pesquisa científica, né, que é por meio da pesquisa que a gente constrói isso, nós vamos então ver como é que funciona um projeto de pesquisa. Aqui, a pesquisa científica, né, que nós estamos falando. E aí a pesquisa científica, ela também tem alguns elementos. Primeiro, ela baseia-se, deixa eu ver se está funcionando, baseia-se nos mesmos princípios do conhecimento científico, que é observar, analisar, descrever, comparar e dar uma síntese. Utiliza-se de instrumentos de coleta de dados, lembra que a gente falou? Questionário, formulário, entrevista. É metódica e gera resultados, ou seja, eu tenho, obrigatoriamente que ter algum resultado a partir desse problema, dessa investigação. E a sua redação, ela é formal, às vezes ela apresenta também termos técnicos. Que seria, professor, esses termos técnicos? Uma palavra assim, que dá para a gente ilustrar, exemplificar, um termo bem difícil. Não pode ser paralelepípedo, nem inconstitucionalissimamente, mas ela tem alguns termos técnicos, Depende muito da área que você vai trabalhar, Então, por exemplo, cooperativa é um termo técnico que não todas as áreas têm afinidade. Então, por exemplo, um relatório de pesquisa também é um termo mais técnico. Se você estiver na área dentro do nosso curso de cooperativismo, por exemplo, a terminologias referentes a direito, como encerramento da cooperativa, constituição, são termos mais daquela área que você está atuando. Então, nesse caso, esses termos, eles devem ser usados quando na construção do projeto de pesquisa e dos resultados decorrentes desse processo. Então, Constituição, lei, artigo, inciso, são termos bem técnicos de quem vai trabalhar na área ali. Linha, A linha, Não é o nome, É a linha, não é a linha. Então, esses termos, por exemplo, são termos técnicos da área do direito, da área de quem lida com as leis, ou mesmo de quem vai trabalhar aí no setor administrativo. Então, por exemplo, também a gente tem alguns termos técnicos da área da contabilidade, a análise e demonstração financeira. Nossa, que trem é esse? Então, são termos técnicos específicos de cada área. Fluxo de caixa, Fluxo de caixa. Passivo, ativo. Então, esses termos aqui são esses termos específicos técnicos de cada área. E que você tem que se apropriar conforme a sua área de atuação, que você vai utilizá-los numa redação de um projeto de pesquisa e provavelmente nos resultados dessa pesquisa. E agora a gente vai ver, então, relembrar sobre os instrumentos de pesquisa, tá? Então, a gente viu que a pesquisa científica, ela tem, toda essa estrutura, tem uma redação formal,
né, que você utiliza de termos que são específicos da área, mas para fazer uma pesquisa científica, além do problema, né, que vai ser gerado por meio de uma pergunta, você tem os instrumentos de pesquisa, que são esses aqui. Nós temos então questionário, né, que é o quê? Uma lista de questões abertas ou fechadas, preenchidas pelo pesquisado. Então, se a professora Anabela trouxer um questionário para eu responder, eu sei que isso é um questionário porque eu, respondente, estarei, né, resolvendo essas questões, pontuando, assinalando. A entrevista, que é uma conversação com roteiro prévio de perguntas também relacionadas ao problema de pesquisa, porque se não for assim, vira uma conversa qualquer, né, do cotidiano, do dia a dia. E o formulário, que é essa lista de perguntas preenchidas pelo pesquisador. Então, se a professora Anabela está aplicando, ela é quem vai preencher. Na redação científica, eu preciso que ter clareza e concisão, atender ao padrão formal da língua portuguesa e também atender às normas de formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que são aquelas que a gente não precisa decorar, né, professora? Elas vão mudar, mas eu preciso saber que elas existem, né? E é por isso que a gente trouxe elas para vocês. Então, quando você for redigir, você... professora Anabela, a professora Ariadne disse que tem uma regrinha. Deixa eu procurar aqui. Como é que faz uma visita? Como é que eu redijo um relatório de visita técnica? Como é que eu faço um projeto de pesquisa? Tem uma norma da ABNT específica dizendo como é que faz o projeto de pesquisa. Tem uma norma específica dizendo como é que faz o relatório da visita técnica. Então, temos que saber que elas existem, mas não precisamos decorar. Aqui nós temos, então, exemplos de redações científicas, que no primeiro exemplo a gente dá essas características, né? No biênio 2013 a 2014, o Instituto Nacional de Empreendedorismo e Inovação, INEI, realizou uma pesquisa para identificar o perfil do empreendedor brasileiro. Por meio de um formulário, o INEI verificou que aumentar a renda pessoal é o principal motivo que leva um cidadão brasileiro a investir em um negócio próprio. Negócio, né? Num negócio. Exemplo 2 é um exemplo, então, de citação, né? Nós estamos falando da redação científica. Quando alguém lhe diz para não fazer algo porque é perigoso, mas sem explicar a razão dessa afirmação, provavelmente está usando o senso comum, conhecimento aprendido de outras pessoas que também não sabem explicá-lo. Então, aqui a gente tem, olha, o autor, o ano, né, da obra e a página. É um exemplo de citação direta, que faz parte das normas, né, para os trabalhos técnicos. Lembrando que a citação é sempre o trecho ou a ideia de um autor que não seja você. Então, se você copiou um trecho de um site, de um livro, de uma revista, né, de uma outra fonte, essa ideia ou esse texto não é seu, você tem que transcrever ele para o seu trabalho em forma de citação. Né? A citação que respalda você sobre o plágio, né? Se você não fazer a citação, que a citação você coloca, se ela for curta, né, até 3 linhas, você coloca entre aspas para dizer que aquele trecho, entre aspas, não é seu, é do autor fulano de tal. E se for mais longa, mais extensa, mais do que 3 linhas, você vai fazer um recuo de 4 centímetros e deixar a letra no tamanho menor, para dizer que aquele trecho também não é seu, é de outra pessoa. A citação, geralmente, ela fundamenta o seu trabalho, ela dá mais respaldo. É a mesma coisa de qualquer um de nós dizer, isso é crime. E o juiz dizer, isso é crime. Então, a citação vai dar amparo para você, vai deixar o seu trabalho mais robusto, mais denso, né, mais forte. Olha, não é só Anabela que está falando, é fulano, fulano e fulano que já escreveram, já pesquisaram sobre isso. Então, essa é a importância da citação. Lembrando que nós temos os tutoriais feitos pela professora para que você possa ir lá, dar uma olhada, treinar, né? Quando tiver necessidade, vai ficar no seu ambiente, aí você pode ir lá e acessar
para você ter o conhecimento e praticar todas essas regrinhas aí que a gente precisa na construção da pesquisa científica e do trabalho acadêmico. Então, nós vimos lá a redação científica com clareza, coesão, e aqui a gente tem um exemplo de citação e agora a referência, né, que são os elementos essenciais. Aqui nós temos, então, o nome do autor, né, o nome da obra, o livro, né, a editora, e essa daí são caracterizados como os elementos essenciais para referência. Olha só, autor, título em negrito ou sublinhado ou itálico ou os três, de acordo com a norma, desde que siga um padrão. Subtítulo, se houver, a edição a partir da segunda, né, o local, a editora e o ano de publicação, tá? São exemplos de normas da redação científica. Então, nós vimos aqui projeto de pesquisa, né, que é a NBR 15287, formatação de trabalhos acadêmicos 14724, citações 10520 e referências 6023. Essas são as normas que a gente mais utiliza nos trabalhos científicos. Então, a pesquisa científica ela é feita por meio de um projeto de pesquisa, né? Então, o projeto de pesquisa ele pode, né, sim, de todos os casos se esgotarem ou não conseguir estágio, ele pode servir como o TCC como um projeto de pesquisa. Perdão, o TCC pode servir como estágio. Vamos ver? O estágio é uma boa entrada para o mercado de trabalho. A experiência como estagiário é só o começo. Nos tempos de estudantes, o mundo parece um pouco despreocupado. Mas os desafios para o mercado de trabalho devem ser encarados desde essa fase. Carlos, que é egresso do IFRO e hoje é servidor, reconhece bem essa importância. Bom, eu fiz uma pesquisa de 10 meses aqui no IFRO e foi validada como estágio. E não foi uma simples pesquisa, durou 10 meses, foi orientada pelo professor JB, João Batista, e a professora Mariela. Nessa pesquisa foi bem aprofundada e por isso que eu considero que ela foi validada como estágio. Mas antes de ser validada, ela passou por uma comissão. E nessa comissão eles avaliaram que a complexidade da pesquisa valia como estágio. E a gente teria que fazer uma pesquisa sobre uma disseminação de dados em caso de desastre. Por exemplo, se não houvesse mais internet, esse aplicativo ia suprir toda a necessidade de comunicação entre celulares, porque dentro do celular, dentro de cada celular, ele tem um sistema chamado Wi-Fi Direct. E esse Wi-Fi Direct ligado, ele consegue se comunicar com outro celular. E isso, através do aplicativo, ele ia disseminar a informação e armazenar também. Ou seja, se eu enviasse a mensagem para outro celular, o celular que eu estou enviando, ele guarda a mensagem como backup e o outro recebe e também guarda como backup. E essa disseminação, ele ia passar de celular para celular, até chegar ao seu objetivo final. Mais do que ganhar experiência, essa fase possibilita para os estudantes conhecimento, competências e uma relação prática da teoria vista em sala de aula. É nessa fase que o estudante busca o seu espaço no mercado de trabalho, uma boa oportunidade de construir uma carreira na sua profissão. Então, vocês viram aí um projeto de pesquisa que foi aproveitado como prática profissional. O projeto de pesquisa, nós estamos vendo, ele é um elemento em que você desenvolve uma pesquisa científica. No caso apresentado foi sobre o uso, né, do celular em caso de não haver mais internet. E ele foi aproveitado em razão da relevância da pesquisa, né, do tempo que o aluno se dedicou à pesquisa, foi aproveitado como prática profissional. Isso pode acontecer, né, desde que seja feito um pedido, um requerimento, vai ser analisado pelo professor, pela equipe de professores, e se for entendido que realmente vale esse trabalho como uma vivência, vai ser caracterizado como prática profissional. Porque o que é prática profissional? Prática profissional é justamente a vivência, né, professora? Vivência, Diferente da pesquisa, em que eu
pesquiso, eu vou conhecer, eu vou estudar. Na prática profissional eu vou vivenciar, eu vou aprender fazendo. E aí a gente vai então dar uma definição para você do que é essa prática profissional. Nós temos aqui, olha, prática profissional, o que é? A prática profissional, ela compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras. Essa é a definição para a prática profissional. Enquanto técnico em cooperativismo, qual é o meu perfil profissional, né? Quais são as minhas competências, as minhas habilidades, o que eu preciso ter quando eu concluir esse curso? Enfim, ou nessa construção. Atuar na gestão de contratos faz parte do seu perfil profissional. Assessorar cooperativas, olha só, elaborar, orientar, desenvolver projetos em comunidades rurais e urbanas, faz parte do seu perfil profissional. Criar cooperativas, né? Não tem nenhuma cooperativa na minha região, mas precisa-se, né? Observei que há necessidade. Então, com esse perfil profissional, com essa competência, eu posso criar cooperativas, que é atuar na formação e no desenvolvimento de cooperativas. Eu posso ainda executar processos contábeis de negociação, gestão estratégica de cooperativas e posso executar pesquisas, que nos ramos do cooperativismo, enfim. Então, eu estou em uma região e observo que lá, né, como a gente planta, cultiva muita fruta, então eu posso de repente fazer compotas de frutas para vender, né? Eu posso fazer geleia, eu posso fazer vários outros produtos que podem ser produzidos, trabalhados dentro de uma cooperativa. Esse daí é uma possibilidade que eu tenho como técnico em cooperativismo, tá? Faz parte do meu perfil profissional. Então, o perfil profissional são aquelas competências que eu possuo para poder fazer. Então, eu estou capacitado a, tá? E continuando, nós temos ainda, né, dentro, possibilidade de prática profissional supervisionada. Que seria o que, professora, essas possibilidades? Nós temos uma variedade de práticas, né, profissionais. Nós temos a simulação, que consiste basicamente em descrever, por meio de um relatório, a criação, o funcionamento e a destituição de uma cooperativa, né? Então, vocês têm essa previsão da simulação no curso de vocês, né? São 3 etapas que vocês vão realizar durante os módulos do curso. Vocês estão criando a cooperativa, vão construir instrumentos do funcionamento da cooperativa e depois vocês vão destituir essa cooperativa, né? Vocês não vão fazer uma cooperativa de verdade, mas vocês vão simular todos os instrumentos. Tem o estágio supervisionado, né? O estágio está previsto pela Lei 11.788 de 2008, que regula o estágio no Brasil, né? Tem o regulamento, que é a Resolução 79, que regula o estágio dentro do IFRO. E nesse caso, o estágio é uma prática profissional especificamente supervisionada, porque onde você vai fazer o estágio, ele acontece no ambiente real de trabalho. Então, lá numa cooperativa, vocês, né, têm acesso a uma cooperativa de leite, então vai lá na cooperativa de leite, passar um período, uma carga horária lá, fazendo as atividades que essa cooperativa realiza. Tem os programas de aprendizagem, como o Jovem Aprendiz. Algumas empresas são cadastradas para receber esse tipo, né, de aluno. O aluno, quem participa tem que ser aluno matriculado regularmente. E nesses casos é parecido com estágio, mas é uma relação de emprego e que tem que ter todos os direitos decorrentes, né, de uma relação profissional, de uma relação trabalhista, diferente do estágio, que é o momento de aprendizagem. A gente tem ainda o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC,
Algumas pessoas, quando ouvem TCC, começam a tremer, mas não é, né, não é nem um bicho de 7 cabeças, também, não é virose, você não vai precisar ficar de atestado. É o resultado da pesquisa científica, aquela que começa com o projeto de pesquisa. Então, para realizar o TCC, você tem que fazer um projeto de pesquisa. E temos, por último, né, mas não menos importante, as atividades de monitoria. Essas atividades são atividades de apoio aos professores de disciplinas que requeram a contribuição com adequados níveis de conhecimento, habilidade ou no desenvolvimento de planos de trabalho. Ou seja, eu de repente tenho um pouco mais de facilidade na matemática financeira, então eu vou ajudar o meu professor na disciplina com os outros alunos, com os meus colegas, né? Vou fazer algumas atividades extra com eles para que eles também desenvolvam essa habilidade que eu já desenvolvi, que eu já possuo. Além disso, a iniciação científica ou tecnológica, que compreende as atividades previstas em um projeto de pesquisa e, nesse caso, tem que estar devidamente registrado, né, para que haja iniciação à pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Então tem que ser um projeto juntamente com o professor, não pode ser um projeto só criado por mim e eu resolvo, né, fazer lá na minha cidade ou na minha linha ou na minha comunidade. Ele tem que estar registrado juntamente com o professor para ter validade. Temos também as atividades de extensão ou a extensão tecnológica, que são as atividades previstas em um projeto de extensão destinadas à comunidade externa. Então, também, né, que contribuam para a difusão das tecnologias ou que impactem nos processos de produção das comunidades. Ou seja, né, um projeto também realizado juntamente com o professor, com a equipe, em que você vai ofertar alguma coisa para a comunidade. Como enlatar o tambaqui, né, ou como desenvolver uma cooperativa, dicas para melhorar a produção numa cooperativa de leite. Então, todos esses cursos em que você devolve para a comunidade o conhecimento ou a técnica são cursos de extensão. É importante, né, professora, essa fala, porque quando a gente fala assim, eu quero fazer um projeto de pesquisa, né, eu quero saber como é que vai funcionar. É interessante que não parta, né, somente do aluno e que ele fique ali sozinho fazendo, né, ou tentando resolver aquele problema, mas que conte sempre com a ajuda de um professor. Então, a professora Isa, né, ela já demonstrou essa preocupação, né, e ela gostaria muito de fazer um projeto de pesquisa relacionado a essas áreas. Então, a gente observa que tanto a iniciação científica como a extensão tecnológica, elas precisam, né, ter um retorno social, ter um acompanhamento. Exatamente. Né, e ninguém vai fazer assim, não, agora eu decidi fazer e vou fazer sozinho. Vou começar agora. Eu que respondo. Até porque uma pesquisa demanda, né, várias mãos, não é uma pessoa sozinha que consegue desenvolver uma pesquisa ou desenvolver, né, uma técnica. Então precisa da colaboração de outros para organizar essa pesquisa, tornar ela possível, ou de repente até, né, gerar esse produto que está no seu projeto de pesquisa. E aí nós temos ainda outras atividades que contribuem para a sua formação profissional. Palestras, né, eventos científicos como mostra cultural, feira de negócios, congresso, seminário. Nesse caso é preciso que vocês estejam atentos, né? As escolas organizam sempre esses eventos, tem eventos nacionais também do Ministério da Educação e o IFRO também realiza esses eventos científicos. Sempre quando ocorrem esses eventos no IFRO, vai abrir um edital para você participar com o seu trabalho ou para você fazer uma inscrição. Então tem que ficar atento para poder participar. A gente tem aqui o seminário, né, professora? Tem aí o seminário de EAD que está em vias, né, de acontecimento, então aproveitem. Tem também aquela Semana da Ciência e da Tecnologia. A gente observa que nas escolas os professores fazem bastante projeto com os alunos. É um momento também de socializar, de vir, né? Nós tivemos aí alguns projetos agora que a gente viu, né? O projeto de Sociologia, que foi muito interessante. O projeto de produção do audiovisual, né? Dos vídeos que vocês realizaram. Então, as produções artísticas. Então, todas essas atividades, elas contribuem para a sua construção, né, do conhecimento e do conhecimento científico. O dicionário ético, né, também, que ficou show de bola. Show de bola. Então, são práticas que vocês vão realizando e que vão somando a sua formação. Outras práticas profissionais, a visita técnica, né, que são aquelas visitas
né, que nós já falamos, que ela vai dar uma visão geral da sua futura profissão e você vai tão somente observar. E agora a gente vai mostrar então, né, a questão da apresentação de pesquisa. Então nós falamos, né, do projeto de pesquisa, nós falamos da redação científica, das normas brasileiras, né, da estrutura, e agora a gente vai ver, depois que eu fiz a minha pesquisa, que é uma prática profissional, depois que eu vi esses resultados, como é que eu posso apresentar, né, como é que eu posso socializar. A gente vai ver isso agora. Oi, gente! Esse evento aqui é um evento científico, onde nós, alunos, vamos apresentar alguns trabalhos relacionados a essa área científica. Eu sou aluno do curso de Cooperativismo do IFRO, Campus Zona Norte, e hoje vou apresentar para vocês o resultado da minha pesquisa, do formulário que apliquei com várias pessoas sobre cooperativismo e seus ramos. Eu apliquei um formulário junto a 20 pessoas, com as seguintes perguntas. Qual ramo de cooperativa você escolheria para investir? Neste caso, a de consumo ganhou com 40% em relação ao financeiro e ao agropecuário. Quanto você teria para investir nesse novo negócio? A maioria respondeu que teria um valor X para investir, com 55% contra 45%. E quem você convidaria para atuar nesse novo negócio? A maioria escolheu que chamaria um profissional da área. Como vocês viram, eu usei o formulário como instrumento da pesquisa para apresentar o resultado em gráficos, pois assim eu tenho o resultado mais exato e fica até mais fácil para vocês entenderem. Muito obrigado e até a próxima! Vamos então, professora, nessa simulação de apresentação de pesquisa, né? Vocês viram? O que aconteceu com essa... Vocês viram que ele apresentou o resultado da pesquisa, ou seja, ele fez um projeto de pesquisa, ele aplicou a pesquisa por meio de um formulário e apresentou essa pesquisa em forma de banner. Exatamente. O banner é um gênero de comunicação científica. Ele permite que os resultados de uma pesquisa sejam apresentados para que outras pessoas conheçam, né, essas contribuições da sua pesquisa. O banner ou o pôster, né, são sinônimos, né, alguns preferem o nome em inglês, alguns preferem o nome em português. A diferença dele dos outros gêneros de comunicação científica é que ele tem o objetivo de fazer uma comunicação rápida e visual. Então ele tem bastante recursos gráficos, como o próprio gráfico, a tabela, elementos de cores e, né, faz essa comunicação em forma de cartaz, que facilita e agiliza a leitura. Então as palavras-chave, né, que a professora colocou aí para você é a comunicação rápida e visual, né? Então a gente sintetiza tudo, organiza tudo bem, bonitinho, com texto, elementos gráficos, de uma forma que dê, né, para a pessoa com aquela síntese compreender como é que foi realizado todo aquele trabalho de pesquisa. Então você realizou, fez um projeto de pesquisa, aplicou um instrumento, tinha um problema, tinha as perguntas, e aí quando foi para socializar, né, para tornar isso público, para divulgar, o gênero utilizado foi o banner, né, que é aquela comunicação rápida e visual. Então ele é o quê? É uma forma de divulgar resultados de pesquisa. Nós temos ainda artigo, comunicação oral, relatório, e aqui nós apresentamos para você o banner ou o pôster, né, que é essa comunicação visual, rápida, condensada, sintética. Aqui a gente tem um exemplo de banner, e aí nós temos alguns elementos, como o cabeçalho e rodapé, né, que geralmente trazem as identificações da instituição, do evento, né, da sessão. Nós temos ainda o corpo desse banner, e aí ele possui introdução, método, resultados e discussão, desenvolvimento, considerações finais ou conclusões, referências, né, que é a estrutura do gênero de comunicação. Então, esses são os pontos,
né, professora, que nós falamos, que nós abordamos aqui. São os principais pontos que a gente gostaria, né, que fosse Vocês levassem no reforçado. coração de vocês e não Exatamente. esquecessem jamais. E que a gente espera que lá em novembro, quando a gente tiver o seminário, né, ou outubro, quando tiver a Semana de Ciência e Tecnologia, a gente também possa ver vários banners, né, de vocês aqui com a gente, né? Se não puder vir, manda, né, o banner, que a gente né? faz apresenta, a mostra aqui divulga. da pesquisa que vocês realizaram, que é muito importante. A gente sabe que eles estão fazendo bastante coisa, né? Essa foi a nossa revisão. A gente espera que eles façam uma excelente avaliação, né, professora? Hoje tem avaliação, né? Então, logo após vocês terem uma avaliação da disciplina, a gente deseja, de fato, né? É uma emoção grande encerrar a nossa disciplina, encerrar a nossa aula, porque, né, quando a gente olha aqui para a nossa câmera, a gente vê todos esses alunos, né? Todos esses cantos de Rondônia, né? Que os cantos juntos formam o nosso estado, que todos nós somos parte desse todo, né? Então não existe esse todo sem cada um de vocês, né? Desde Buriti até Vilhena, até Colorado, Machadinho, né? Então tudo isso é que forma o nosso estado, tudo isso que forma a nossa educação, e a gente fica muito feliz de ter chegado até vocês e esperamos que o que nós discutimos aqui, né, possa transformar um pouquinho a vida de vocês aí em cada lugar onde vocês estão. E agradecer sempre a atuação dos professores presenciais, que são os nossos parceiros, né? São as nossas mãos, os nossos braços, nossos pés, que estão sempre junto com todos os estudantes que nos acompanham nesse projeto, né? Que é mediado por tecnologia, esperando sempre que o ganho seja o conhecimento, que seja a mudança da sua realidade, né? Então nós ficamos muito gratas e esperamos, quem sabe, numa outra oportunidade, né, professora Anabela, poder retornar. A gente fica, de fato, feliz por toda essa cooperação, né, que os professores realizam aí em cada escola, com cada um dos alunos. Parabéns a todos, né? Vocês fazem a diferença, né? Estamos aqui só fazendo um pedacinho, vocês que fazem, né, a maior parte aí. E que bom que nós podemos fazer esse pedacinho com vocês. Então, um grande abraço nosso também para toda a equipe do estúdio, para a nossa intérprete, né? Então, a gente se despede. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.